Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a demência mista e outras demências como a hidrocefalia de pressão normal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode ajudar. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também se inscrever nos nossos canais do Instagram e do TikTok Geriatria com Miola, beleza? Bom, o que é a demência mista, pessoal? Nada mais é do que quando eu tenho um paciente com duas demências juntas. O mais comum na prática é o paciente ter demência na doença de Alzheimer e demência vascular, mas eu posso ter o paciente que tenha, por exemplo, demência na doença de Alzheimer e demência por corpus de Levy, ou tenha demência vascular e Levy, ou tenha demência associada à doença de Parkinson e doença de Alzheimer. Então eu posso ter associações de várias demências. Quando eu tiver mais de duas demências juntas, eu vou chamar isso de demência mista, ok? Mas a gente já fez vídeo aqui no canal sobre DFT, sobre Alzheimer, sobre Levy, né, sobre vascular, e na maioria das vezes a gente tenta achar uma demência que justifique o quadro clínico do paciente. Mas nem sempre isso é possível, e especialmente na fase inicial a gente vai poder às vezes ter duas demências. O mais comum é eu ter a demência vascular associada. Quem viu o vídeo de vascular, eu já expliquei isso melhor, mas vou explicar de novo. O principal tipo de demência vascular é uma demência vascular que a gente chama de infartos silenciosos, né? Ou demência vascular de pequenos vasos, que é quando o paciente tem lesões de aterosclerose em vasos muito pequenos do cérebro, vai machucando o cérebro ao longo do tempo, causando pequenos infartos que não dão clínica. E aí, quando eu faço a ressonância magnética do paciente, eu vejo que ele tem um acometimento vascular extenso na ressonância. E aí, muitas vezes eu vejo que esse acometimento vascular extenso, ele provavelmente tem sim repercussão clínica, né, no quadro de declínio cognitivo do paciente. E aí eu acabo fechando o diagnóstico de demência mista, Alzheimer, que eu já achava que ele tinha, mas esse componente vascular, demência mista, Levy vascular mista, né? Então eu posso ter principalmente essa associação da vascular com outros tipos de demência. Mas claro, às vezes eu tenho um paciente com doença de Alzheimer que de repente desenvolve parkinsonismo, que é uma alteração que não é comum na doença de Alzheimer. Opa, pode ter Levy e Parkinson, ou Parkinson e Alzheimer, né? Então eu vou poder ter diagnósticos de duas demências num paciente só. O mais comum da mista é vascular e Alzheimer, mas sim eu posso ter outras demências. Especialmente hoje que a gente entende um pouco mais as demências como doenças de proteínas. Então, se eu tiver o acúmulo, por exemplo, da alfa-sinucleína, que é a proteína da demência de Levy, mais a beta-amiloide, a proteína tal da doença de Alzheimer, eu sei que eu posso ter essas duas demências no mesmo paciente, certo? Então isso pode sim acontecer, e se for o teu caso, fique tranquilo, porque realmente é uma coisa que acontece na prática. O quão frequente a gente não tem tantos dados, justamente porque o diagnóstico muitas vezes não é feito, então a gente tem um subdiagnóstico nisso. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar de um outro quadro interessante, que não é tão comum assim, mas aparece com certa frequência, que é a hidrocefalia de pressão normal. O que é a hidrocefalia de pressão normal, pessoal? A hidrocefalia de pressão normal é quando o paciente tem uma hidrocefalia, que é um aumento da quantidade de líquido dentro dos ventrículos, que é aquele líquido que corre dentro do cérebro, né? E que corre na nossa medula. Para quem já viu uma punção lombar, que o médico vai com a agulha no meio, assim, das vértebras e tira um pouquinho de líquido. Então, meu paciente ele pode ter esse aumento do líquido com uma pressão, né, de abertura ali, que a gente diz, uma pressão dentro do líquido normal, e isso causar um quadro demencial. A gente diz que essa hidrocefalia de pressão normal, ela se desenvolve com uma tríade, que é a demência, a alteração na marcha, no caminhar e a incontinência urinária. É claro que essa tríade é a clássica, né, e é bom para quem é estudante, às vezes em prova, lembrar desse diagnóstico, mas na prática, na maioria das vezes, o paciente não vem com essa tríade. Então a gente tem que suspeitar especialmente de pacientes com demência que têm alteração de marcha muito precoce,
pois não é comum ter alteração de marcha precoce. A gente já falou disso em outros vídeos também. Geralmente o paciente com Alzheimer, com vascular, com DFT, ele caminha normal até a fase moderada para avançada da doença. Então, se tem uma alteração de marcha muito precoce, eu tenho que ver o exame de imagem e ver se eu não posso ter sinais de hidrocefalia de pressão normal. A grande questão aqui é que muitas vezes o paciente tem hidrocefalia de pressão normal, ou HPN, que é a sigla que a gente usa, e ele trata e mesmo assim a demência não melhora, porque muitas vezes existe um substrato por trás além do HPN, então às vezes tem Alzheimer, tem outra demência, que acaba fazendo com que esse paciente piore. Então, não é sempre que eu vou ter o paciente com HPN que eu vou tratar e a demência vai melhorar. Muitas vezes não vai melhorar. O que melhora muito com o tratamento do HPN é a marcha, tá? Então a marcha costuma ter uma boa resposta. E como que trata a hidrocefalia de pressão normal, pessoal? Então, a hidrocefalia de pressão normal, eu tenho um acúmulo de líquido dentro dos ventrículos, ou seja, dentro do cérebro, e eu tenho que tirar esse líquido de lá. O diagnóstico, geralmente, ele é feito através daquela punção lombar que eu falei para vocês. O médico vai ver o paciente caminhando, né, e falando, vai lá, tira 50 ml de líquido ou mais, né, de uma vez só e vê se o paciente melhora a caminhada. Às vezes pode fazer até 3 dias seguidos a punção, tirar bastante líquido e ver se o paciente melhora a sua caminhada. Porque se ele melhora, quer dizer que se eu tratar, eu vou conseguir fazer com que esse paciente tenha uma boa resposta clínica. E aí o neurocirurgião ele vai lá e coloca uma válvula dentro do cérebro que vai drenar esse líquido para dentro do abdômen, né, e vai fazer com que essa quantidade de líquido diminua e com isso os sintomas do paciente diminuam também. Claro que esse teste de punção lombar ele não é muito sensível, né? Então às vezes é difícil comprovar a melhora do paciente através desse teste e aí o diagnóstico fica um pouco mais complexo. Mas se o paciente melhorar com o teste, quer dizer que ele vai ter uma boa resposta com o tratamento. E aí eu indico a derivação ventrículo-peritoneal, que é isso que eu expliquei. Quando o neurocirurgião coloca uma válvula aqui dentro do ventrículo, drenando esse líquido para dentro do abdômen, e aí o paciente fica tratado e geralmente tem uma melhora clínica importante. Esse diagnóstico ele vai vir através da suspeita clínica, mas muitas vezes vai vir através do exame de imagem, onde eu vou ver a ressonância e vou ver esse acúmulo de líquido que o paciente tem ali. Beleza? Então, eu queria falar para vocês sobre demência mista e hidrocefalia de pressão normal. É isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esses dois tipos de demência. Se você tem alguém com HPN ou com demência mista, compartilhe esse vídeo, curta e comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também seguir a gente lá no Instagram e no TikTok, Geriatria com Miola. Beleza? Um abraço e até mais!